A Confederação Nacional do Comércio entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o fim da medida provisória que revoga os benefícios fiscais ao setor de eventos. Confira os detalhes na reportagem de Nilo Martins. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a medida provisória não reúne os requisitos de urgência e relevância, além de causar insegurança jurídica para as empresas. Vale lembrar que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos surgiu para combater os efeitos colaterais provocados pela pandemia de Covid-19. Mas agora, as empresas beneficiadas voltarão a pagar o imposto de renda com alíquota normal a partir do dia 1º de maio de 2025. Representantes do setor de bares e restaurantes estão defendendo a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o presidente da Associação Brasileira de Eventos, Ricardo Ferreira de Carvalho Dias. Ricardo, muito bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a gente. Eu já aproveito para te fazer, então, uma pergunta. Quais as expectativas, do setor em relação a essa continuidade do PERSE? Quais os próximos passos para garantir a manutenção do programa? Bom dia novamente para você. Bom dia, Soraya. Bom dia, Rafael. Bom, o movimento que nós estamos realizando dentro da Câmara dos Deputados e senadores, acho que o movimento é bem forte, porque as pessoas precisam entender o colapso que o setor vai entrar, Todo mundo fala que nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar, mas na verdade foi muito mais, porque o setor abriu em novembro de 21, as máscaras caíram em março de 22 e o setor de eventos começou a retomar somente no final do ano. Então acho que o colapso que essas empresas precisaram segurar a mão de obra, os profissionais, o CLT e isso ocasionou muito mais despesas. Então o PERSE foi fundamental para a manutenção dessas empresas ficarem de pé. Muitas fecharam e muitas ainda continuam numa situação muito grave, porque eles buscaram o Pronamp, buscaram as dívidas, refizeram os refis. Então, assim, o PERSE é fundamental para a nossa operação, até para dar continuidade à saúde das empresas. Acho que vale lembrar que o PERSE foi criado para ativar a economia dos eventos, do turismo, E a gente precisa entender que o PERSE, ele contrata as empresas do lucro real, lucro presumido, as empresas do lucro real e presumido contratam as empresas do Simples Nacional e MEIs. Então, eu acho que o programa PERSE não é simplesmente uma situação tributária, ele é uma situação de distribuição de renda, porque o evento contrata, as empresas contratam os profissionais de eventos, E vale a pena entender que nós somos 10 milhões de profissionais invisíveis. Então, acho que o PERSE, na hora que ele movimenta a cadeia, ele contrata todos esses freelancers que estão invisíveis. Acho que um ponto importante que a gente poderia se aproximar ao governo são formas da gente negociar o PERSE, Então, se a gente transformar o MEI válido para o setor de eventos, com certeza a gente vai gerar inúmeros tributos, talvez 9 bilhões de tributos só do MEI. E isso é uma proposta que a gente podia estar aberto a negociar com o governo. A gente sabe como construir uma engenharia que seja benéfico para ambas partes, tanto para o governo quanto para as empresas. Então, acho que o que tem que entender aqui é que o dinheiro vai na ponta. A gente tem uma situação humana das pessoas. O garçom, o técnico de som, o florista, o pessoal do cenário, cenografia, os grandes eventos, as feiras, os casamentos, 1 milhão de casamentos por ano. Então, assim, é gigantesco o que o PERSE pode acarretar para o setor de eventos. Acho que tem que pensar na situação de economia para o país. Então, acho que o governo precisava se aproximar da gente para poder abrir as negociações de como faz para a gente poder compor um número e não simplesmente explicar, olha, vocês faturaram 17 bilhões. E, na verdade, não. Nós faturamos talvez menos de 6 bilhões e 700. E se a gente tivesse uma situação mais favorável para contribuir, conforme a gente está discutindo aqui sobre o MEI, a gente pode gerar 9 bilhões ano. Então, acho que existe uma possibilidade de negociar e se aproximar. Temos que pensar nas pessoas. Acho que o movimento do PERSE vai dar cidadania para as pessoas, que acho que esse é o ponto principal, é ativar a economia.
novo PERSE que o Ministério da Fazenda propõe, Ricardo, tem uma espécie de escalonamento, né? Para empresa de evento, para hotel, para restaurante, ou seja, o benefício é reduzido nesse ano aqui para 75% do patamar original, cai para 50% em 25%, para 25% em 26%, 25% em 2026, até ser extinto em 2027 e traz um limite para o porte da empresa que pode utilizar o benefício. Esse teto não existia. É uma má ideia para vocês? Com certeza, né? As empresas tiveram uma esperança de retomar as atividades por causa do PERSE. E aí ele renegociou suas dívidas com o Pronamp, com toda essa parte de movimentos bancários ou até contas pessoais para poder vender patrimônio, para poder ativar. Aí ele foi lá e viu, em 5 anos eu consigo pagar essa conta. Então ele fez um planejamento de 5 anos exatamente do que foi realizado o PERSE. Na medida que você muda a operação financeira de cada empresa. A Abrafesta, ela representa as empresas prestadoras de serviço. Nós representamos a contratação desse mecanismo inteiro da graxa, né? Os garçons, os técnicos de som, os carregadores, os floristas. Então, assim, se a gente tiver qualquer tipo de alteração do PERSE, mesmo gradativo, vamos ter problema. Lembrando que a máquina do evento, ela movimenta o turismo com os shows, com os casamentos, ativa os aviões, ativa os hotéis, as vans, os restaurantes. Então, acho que você proporciona muita economia, dando respaldo para acelerar o setor de eventos. Então, acho que precisa entender como funciona a operação e não fazer um gradativo ou fazer uma outra operação. Talvez a gente possa negociar uma forma diferente para tributar mais saudável e não simplesmente acabar o que já acabou o setor de eventos, né? Muitas empresas fecharam. Entender uma coisa, quando o governo diz que quer excluir do programa companhia com faturamento anual superior a 78 milhões de reais, ela não está em tese protegendo essas empresas a que você se referiu, de iluminação, a empresa que fornece estrutura para que o evento aconteça? É uma dúvida que eu tenho aqui. Então, eu acho que as grandes empresas movimentam o setor. Na hora que você faz um grande show, um grande festival ou uma feira de negócio onde movimenta a indústria, você acaba enxugando essa operação. As empresas grandes contratam as menores. O Simples Nacional, a maior base do setor de eventos é o Simples Nacional. Mas ela vem dos grandes eventos. Então, acho que as pessoas têm que entender como é que funciona a engrenagem, o mecanismo da contratação dessas empresas. Ricardo, a pergunta agora do nosso comentarista Roberto Mota. Ricardo, bom dia. O turismo no Brasil ainda contribui muito pouco para a economia, né? Só a Torre Eiffel recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Só Cancún recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Como é que o setor de eventos pode ajudar nisso? Olha, a gente podia pensar num país que tinha petróleo, né, tipo Dubai, que trocou o petróleo pelo turismo. Ficou anos e anos sem nenhum tipo de taxa. A gente pode pensar em construir um mecanismo diferenciado para gerar empregabilidade e trazer muito mais eventos. Dubai é um lugar que tem areia, né? Olha o fenômeno que virou. E acho que o Brasil tem muito a fornecer, a favorecer todos esses eventos, todos esses casamentos, todas essas feiras de negócio, trazer todo esse mecanismo. Então, acho que podia muito bem estruturar uma operação para a gente ativar a economia do turismo como um todo e ser um polo internacional de eventos e fomentar toda a aviação, os hotéis, restaurantes. Então, acho que podia fazer uma conta diferente. O governo podia se aproximar e a gente sentar em 4 mãos e desenhar um processo melhor para essas empresas de eventos que fazem tantas pessoas felizes. Sobre a manutenção do programa emergencial de retomada do setor de eventos, conversamos com Ricardo Ferreira de Carvalho Dias. Mais uma vez, Ricardo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.